Todos nós, em média, conhecemos mais ou menos 12.000 palavras. Não é o quanto nós falamos, porque eu sei que, em relação às mulheres, a minha esposa, por exemplo, fala pelo menos umas 50.000 por dia. Mas, em termos de conhecimento de palavras, o nosso vocabulário, ele contém mais ou menos 12.000 palavras. Acontece que, quando você vai num dicionário, ele tem ali mais ou menos 150.000 palavras. Então, há muitas palavras que nós nem sequer sabemos que existem. E mais, ainda aquelas que nós conhecemos e que falamos muitas das vezes, nem sempre eu ou você conhecemos profundamente, grandiosamente o sentido, a razão, a profundidade das palavras que nós ouvimos. Daí porque, na ocasião, Jesus, ele foi vítima de uma espécie de tentativa de emboscada. Alguns religiosos que odiavam Jesus mandaram que alguns guardas, alguns policiais, fossem até onde Cristo estava e o prendessem. E a Bíblia fala que quando os homens chegaram ali, naquele encontro onde estava Jesus e um grupo de pessoas ouvindo o mestre, eles também deram uma paradinha antes de prender o Senhor. E quando eles ouviram Jesus, alguma coisa tocou o coração deles. Eles não puderam entrar na discussão, não puderam ir contra o Senhor. Eles foram tocados pelas palavras poderosas de nosso Deus em Cristo. Eles deram meia volta e foram embora. E aí, vem aqui comigo para a Bíblia, eu quero te mostrar qual foi o resultado daquele encontro espiritual poderoso, grandioso, em que o nosso Senhor pôde falar palavras que aqueles homens nunca ouviram, palavras transformadoras. Está aqui em João capítulo 7, verso 45 a 46. A palavra fala assim para mim e para você: os guardas, aqueles que foram prender Jesus, os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. E voltaram admirados, impactados, transformados pelas palavras que eles jamais tinham ouvido. Palavras de transformação, palavras de vida, palavras que mudaram a sua concepção sobre Deus, sobre a vida. E nessa noite também, o mesmo Jesus que impactou aqueles guardas e deu a eles uma nova visão, ele está aqui conosco pelo seu Espírito Santo. E ele quer dizer para nós, quer se expressar para nós com palavras que você e eu nunca nós ouvimos. Nessa noite, eu quero que você tenha a atenção redobrada, porque você vai ouvir palavras que nunca ouviu, palavras que podem te colocar em um novo patamar, uma nova visão, uma nova altura com o Senhor. E acredite, Deus está aqui para te ensinar, para me ensinar, para nos fazer e nos conduzir na direção dele. Primeira palavra que eu quero que você entenda, que você nunca ouviu, é a seguinte: quando você lê o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, você encontra uma palavra chamada Bará. E aí eu quero que você então hoje conheça um chamado Bará de Deus. Lá em Gênesis 1 fala assim: no começo Deus criou os céus e a terra. E a palavra Bará em hebraico significa criar, é um verbo. Agora nós, seres humanos, quando criamos alguma coisa, sempre criamos alguma coisa a partir do que já existe. O carpinteiro trabalha na madeira que
trabalha com tecnologia, trabalha naquilo que já existe. Todos nós, seres humanos, só fazemos, só fabricamos, só trabalhamos, só editamos, só construímos, só edificamos, só criamos a partir do que existe. Agora, essa palavra Bará, no original, ela quer dizer o seguinte: que Deus, quando criou o mundo, o universo inteiro, Ele criou tudo do nada. Não existia nada neste mundo, nada existia, mas Deus, que é o Senhor, Ele expressou verbalmente, Ele falou, Ele disse que haja luz e houve luz, e separou as trevas da luz, e foi fazendo e foi criando. Quando nos criou também como seres humanos, Ele criou a cada um de nós do nada. Agora, quando você pensa nisso, nós podemos louvar a Deus por causa disso. Porque quem sou eu? E quem é você? Nós não somos nada. Quando você pensa nas maravilhas divinas, quando você pensa no poder de Deus, você entende que nós, seres humanos, não somos absolutamente nada. Nada. E o Pai, quando nos criou, Ele pegou o nada e fez tudo. Ele pegou a terra que era sem forma e vazia e fez uma terra habitável, com mares, com sol, com lua, com vegetação, com a natureza, com cada um de nós. Deus transformou o nada em algo abençoado e abençoador. E hoje também, amigo e meu irmão, você está pensando que você é um zero à esquerda, é um nada, é um qualquer? Eu quero dizer que Deus pode pegar nada, zero à esquerda e qualquer e transformar na bênção do nosso Deus. A Bíblia diz, quando você lê o livro de Colossenses capítulo 1, diz o seguinte: pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. E ele fala aqui de Jesus, que é por meio de Cristo que Deus criou tudo que existe, aquilo que você vê e aquilo que você não vê. Por isso, se há alguém aqui achando que não é ninguém, achando que a tua existência humana é produto do acaso, é um acidente, é alguma coisa que Deus não planejou você, eu digo que não, que há um Deus que olhou para você antes mesmo de você nascer, e Ele fez questão de criá-lo como um artista cria sua obra. Ele nos criou do nada, nos fez do nada, para que em Cristo todos nós fôssemos uma grande bênção nas mãos de nosso Senhor. Então, há palavras que você nunca ouviu, e a primeira delas é esta: conheça esse parar, esse criar de Deus, que vai muito além do que você possa pensar, do que você possa imaginar. Uma segunda palavra eu queria pensar com você nessa noite, ela está ali no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 24. Eu quero que você conheça o zacar de Deus. A palavra zacar também é outro verbo, chamado lembrar. Deus, Ele sempre se lembra de nós. E aqui, no verso 24, verso 2, ele fala assim o texto: Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. A história aqui é quando o povo de Deus estava ali no Egito sofrendo, sendo açoitado, martirizado pelo poder do Egito, e Deus, naquela hora de dor, Ele se lembrou da promessa que havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora ouça bem, meu irmão, ouça bem. Falar que Deus se lembra de nós é alguma coisa meio estranha. Sabe por quê?
Porque um dos atributos de Deus, além da sua onipotência, é a sua onisciência. Deus sabe tudo antes, durante e depois. Ele sabe tudo a toda hora, pela manhã, à tarde, à meia-noite, na madrugada. Deus sabe tudo. Então pensar ou falar que Deus se lembra de nós é quase que uma contradição, porque para Deus ninguém ou nada passa sem o seu crivo, sem a sua consciência, sem a sua sabedoria de entender quem nós somos, o que estamos fazendo. Deus, de fato, sempre está lembrando de nós. E eu sei que nós, seres humanos, não somos iguais ao nosso Deus. Em geral, nós, seres humanos, nos esquecemos fácil daquilo que Deus faz, esquecemos fácil das bênçãos de Deus, esquecemos muito fácil daquilo que nós somos e o que podemos fazer. Há pessoas aqui no nosso meio que têm um espírito de lembrança maravilhoso, que são as mães. A mãe é uma figura no mundo que prova e comprova o grande amor de Deus. Mãe é aquela que lembra do filho na madrugada. Está lá o marido roncando, né? Léo está roncando lá em casa, mas Juliano está lembrando da criança. Mãe é assim. Mãe se lembra, não esquece. Mas a Bíblia diz alguma coisa de extraordinária para nós. Ela fala aqui no livro de Isaías 49, verso 15, e fala assim: o Senhor respondeu: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? E ele responde: mesmo que isso acontecesse, a mãe se esquecer do seu filho, eu nunca esqueceria vocês. E quem diz isso é o Senhor Deus. Ele nunca se esquece de nós. Quando você está feliz, Ele também pula com você. Quando você está triste, Ele também chora com você. Quando você tem que tomar uma decisão importante, Deus está ali se lembrando de você. Na hora em que você está ali, no dia, no momento H, na hora difícil, Deus está ali. Ele nunca se esquece de você. Ele se lembra 24 horas de cada um de nós. Agora, a lembrança de Deus não é assim: eu sei que lá embaixo na terra há um carequinha chamado pastor Marcelo que fez isso. Não. A lembrança de Deus é mais do que apenas uma questão intelectual. Deus se lembra de nós sentindo, pensando e agindo. Quando Deus se lembra de você e de mim, Ele não apenas diz: eu sei que tal pessoa existe, que é meu filho ou a minha criatura. Não, Ele lembra de nós e Ele sente conosco. E Ele pensa coisas positivas, abençoadoras para nós. E mais, a Bíblia diz que quando Deus se lembra de nós, o que ela vai falar é o seguinte: Deus agiu, trabalhou, efetuou, fez algo a nosso favor. Gênesis capítulo 30, verso 22, há um exemplo claro disso. Deus fala assim: então Deus lembrou de Raquel. Ele se emocionou com Raquel. Ele ouviu a sua oração. Ele ouviu com o seu ouvido de pensamento aquela oração e fez com que ela pudesse ter filhos e abençoou. A lembrança de Deus não é: eu lembrei e acabou. Ele se lembra de nós, Ele sente conosco, Ele pensa a nosso favor e Ele age na tua vida, lembrando que você é pó e eu sou pó e nós não somos nada, mas mesmo assim somos o alvo do grande amor de Deus. Então conheça nessa noite essa palavra maravilhosa.
que é o zacar de Deus, a lembrança de Deus para a nossa vida. A terceira e última palavra eu queria pensar com você aqui, uma palavra que você nunca ouviu, é a palavra soteria. Conheça a soteria de Deus. E a soteria é uma palavra grega que significa salvação de Deus. Deus quer salvar cada um de nós. Todos nós precisamos da soteria de Deus, da salvação de Deus, da libertação do Senhor, da bênção dele. O nosso Pai, ele reconhece que nós precisamos da salvação dele por algumas razões, e a maior delas de todos nós. Antes de nos encontrarmos com Jesus, todos nós estamos perdidos. Você sabe onde você mora? Você tem um emprego, tem pai, tem mãe, você tem interesse próprio, você sabe o que você quer em termos humanos, mas se você não entregou ainda o seu coração a Jesus, você está perdido nesse mundo. Todos nós, enquanto não nos reconciliamos com Deus, enquanto não voltamos para a casa de nosso Pai espiritual, que é o Senhor, enquanto nós não fazemos as pazes com Deus, nós estamos perdidos. E há muitos que estão perdidos intelectualmente. Você fala assim, Deus, esse negócio de Deus está por fora, mas na hora H, quando tudo te falta, você se lembra de Deus. Você não quer um Deus que fale da tua moral, da tua fé, mas quer um Deus que te abençoe somente. E quando você pensa num Deus apenas para o consumo próprio, você está perdido. Porque Deus é mais do que um doador, um abençoador. Deus é teu Pai, é o teu Senhor, é aquele que quer nos dar a bênção dele, a salvação dele. Nós às vezes estamos perdidos em nossa própria fé. Há pessoas que tiveram e abraçaram uma fé religiosa apenas, aquela fé que trabalha com obrigações, uma fé de mandamentos, uma fé de regras, uma fé que trabalha apenas com certo e errado. E se pensamos assim, estamos perdidos. É como disse aqui a Bíblia, no texto de Isaías 1:3, ela fala assim, é uma palavra dura para nós. A Bíblia fala assim: o boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele, mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Nós, seres humanos, somos assim. Até nos encontrarmos com Deus, podemos ter uma graduação religiosa, bacharel, mestrado, doutorado, podemos ter doutores em muita coisa, podemos ter muita experiência humana, mas se não nos encontramos com Jesus, nós somos pior do que um animal irracional, que não sabe pensar, sentir ou agir. E todos nós, por causa disso, porque estamos perdidos nesse mundo, precisamos da salvação que vem do Senhor, da soteria que vem do Pai, daquela salvação que Ele veio e nos alcançou na pessoa de Jesus. Agora ouça bem, quando você pensa em salvação, pense em 3 momentos de sua vida, porque a salvação de Cristo, a intervenção de Jesus em nossa vida atua em 3 momentos de nossa vida. O primeiro, quando nós nascemos. Quando você nasceu, quando eu nasci, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Ou seja, nós nascemos com o DNA, com o germe do pecado. E todos nós carregamos esse pecado até nos encontrarmos com Jesus. E quando você crê que Deus provê para você a salvação, Ele vem e vai lá do dia que você nasceu até hoje e perdoa todos os seus pecados. Ele apaga
de uma vez para sempre o teu passado. Ele fecha o livro ruim, mau, pecador, e abre um novo livro, onde Ele é o teu Salvador, onde Ele é o teu Senhor. Segundo lugar, a salvação trabalha com você hoje em dia, porque hoje em dia nós nos debatemos com muitos problemas, vícios, imoralidade, problemas de corrupção pessoal. Trabalhamos com a gente mesmo, porque nós queremos fazer o bem, mas o bem que nós queremos fazer, não fazemos, e o mal que não queremos fazer, nós fazemos. Nós estamos num mundo caído, um mundo mau, e Deus vem até nós e pega o nosso destroço, os nossos carguinhos, a nossa infelicidade, a nossa tristeza. Você acorda num dia triste sem saber por quê. É porque você vive num mundo difícil, problemático, ruim, e Deus vem até nós hoje e sopra sobre nós a paz, a felicidade, a bênção dele. Deus vem e põe sobre o nosso ombro o braço dele e diz: vamos caminhar juntos. E quando você sente a presença de Deus na sua vida, fica muito claro perceber que a salvação de Deus não é apenas para o ontem, mas é para o hoje, é para o agora, é para a tua felicidade, é para a tua paz, é para a tua vida com o Senhor, é para que cada um de nós olhe para frente, viva em vitória, debaixo da graça de nosso Deus. Mas há um terceiro tempo da salvação, é do futuro. Um dia todos nós estaremos com o Senhor, e um dia Deus vai fazer uma fila indiana e vai perguntar para cada um de nós: o que você fez com a vida que eu te dei? E muitos vão dizer: Senhor, eu fiz isso, aquilo, trabalhei, estudei, aconteci, fiz. Mas Ele vai querer que você responda a pergunta se você encontrou-se ou não com Ele, se você é salvo ou não por Jesus, se você teve ou não uma experiência transformadora aqui na terra. Porque lá, depois que nós deixarmos este mundo, tudo estará feito, a questão será decidida, e nós só iremos prestar contas daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fomos para o nosso Deus. Naquele momento, naquele dia, Deus vai te mostrar que a salvação traz para nós um céu maravilhoso, onde não vai haver mais lágrima, pranto, problemas, pecados ou mal. E lá, eu e você, que aqui estamos crendo em Deus, no Senhor Jesus, viveremos para sempre, eternamente, com o nosso Deus, num céu que Ele preparou exclusivamente para o seu povo, para a sua igreja. É por isso, meu irmão, é por isso, meu amigo, que lá em João 5, 24, aqui vai falar assim para nós: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras, e você ouviu as palavras de Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Que bênção, hein? Que bênção podemos receber a soteria de Deus, a salvação de Jesus. Aqueles guardas de João 7, eles ouviram Jesus, foram impactados pela palavra de Jesus e jamais foram os mesmos. Nessa noite, lembre-se do Bará de Deus. Ele te criou porque Ele te ama. Lembre-se do Zacar de Deus. Ele jamais se esquece de você. Lembre-se da soberania de Deus, da salvação que só Jesus, quando morreu na cruz por nós, pode abençoá-lo, transformá-lo, mudar a tua vida ontem, hoje e para sempre. Por isso, enquanto você ouve uma música que eu teclado, eu queria lembrar você, todos nós,
que nessa noite, você que está ouvindo palavras que nunca ouviu, você pode tomar uma decisão por Jesus. Você pode entregar a sua vida, o seu coração a esse Jesus. Você que ouviu com o teu ouvido humano, mas também com o teu espírito, com o teu coração, entregue o teu coração ao Senhor Jesus. Você recebeu, quando chegou no culto aqui, esse programa. E aqui embaixo há um espaço especial para que você possa preencher com o seu nome, com o seu endereço, com o seu telefone. E na parte do verso você pode aqui tomar uma decisão por Jesus, entregar a sua vida a Cristo, tomar a decisão da tua reconciliação com o Senhor, decidir também fazer um estudo bíblico, ou se você já creu em Cristo, tomar a posição de uma próxima chance, ser batizado pelo nosso Deus. Eu queria então orar por você agora, para que você, pegando esse programa, tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Você vai agora fechar os seus olhos, nós iremos falar com o Senhor. Agora, Senhor Deus, que ouvimos palavras especiais, palavras que jamais tínhamos ouvido antes, mas palavras transformadoras, cujo conceito, profundidade muda a nossa vida. Pai, eu quero orar pelas pessoas que estão aqui, pelos amigos que vieram a este culto nessa noite, que eles possam entregar o seu coração nesse momento ao Senhor Jesus, que possam preencher nosso programa e dizer que esse ato, dando para nós um sinal de que agora estão dispostos, crendo no Senhor Jesus e em suas palavras salvadoras. O Pai abençoe, dá a cada um de nós a tua bênção. E agora, amigo, ora comigo assim, dessa maneira, repita no teu coração agora essa palavra. Diga assim para Jesus, bem baixinho no teu coração: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi palavras que estão mudando a minha vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me criou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se lembra de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. E por isso eu entrego o meu coração a Ti. Em Teu nome, Jesus. Amém. Nós vamos agora cantar ao Senhor. E ao cantar, vamos ter o privilégio de contribuir com o Senhor, os membros da igreja. E você vai poder destacar essa parte do programa e vai colocar nas sacolas de oferta a tua posição com Jesus. Enquanto cantamos, faça isso, para que possamos cada vez mais servir, adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus.